Olá, meu nome é Luiz Vinícius, eu sou graduando de Direito da Universidade de Brasília e irei apresentar o trabalho final resultante do meu projeto de iniciação científica, que foi nomeado como As Vozes dos Sujeitos Negros Constitucionais, a Agência da Frente Parlamentar Negra na Assembleia Nacional Constituinte de 1977-1988. O texto teve como objetivo central a reconstituição da memória do direito fundamental ao território inscrito no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, que dispõe: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Esse empreendimento se insere no campo das produções intelectuais que objetivam reaver a trama dos quilombos no tempo presente, dando novo sentido ao projeto esculpido no texto constitucional em benefício das comunidades quilombolas. Com efeito, a reinterpretação do dispositivo torna-se relevante na medida em que tematiza, com auxílio de subsídios jurídicos, o movimento de luta político-pragmática por terras. Assim, a relevância e a atualidade dessa investida se deve à constatação de que, ainda hoje, o território dos quilombos é disputado de modo sistemático pelos sujeitos que nele se acomodam, ao passo que é continuamente precarizado, quer pela ação privada, quer pelas mãos dos agentes públicos. A interação conflitiva entre os quatro elementos presentes no artigo em questão, o quilombo, a terra, a propriedade e o Estado, foi apreendida dentro dos marcos do processo constitucional da Assembleia Nacional Constituinte, ANC, de 1987 e 1988, a partir do seguinte problema: como a presença de uma frente parlamentar negra, em pleno diálogo com os movimentos negros da época, contribuiu para a inscrição das pautas quilombolas no projeto constitucional de 1988? A fim de esboçar uma resposta plausível a essa questão, o artigo partiu da análise documental dos seguintes registros obtidos nos acervos eletrônicos da Assembleia Nacional Constituinte: as sugestões encaminhadas pelos movimentos negros ANC, as atas das reuniões ocorridas na Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, as propostas de emendas ao texto constitucional e Constituição, as versões dos anteprojetos e projetos de Constituição, desde a subcomissão temática até a comissão de redação. Conclui-se que a demanda subjacente ao texto convertido no artigo 68 do ADCT despontou de forma não fortuita desde a primeira fase da ANC e resistiu habilmente até a promulgação do projeto final. A persistência desse dispositivo ressoa na própria luta negra intra- e extraconstituinte, ao passo que sua conformação topológica e redacional se deve mais à ação estratégica de certos personagens, parlamentares e extraparlamentares, do que à contrarreação explícita de outros. A existência e a desproteção de comunidades quilombolas surgiram de forma franqueada nas falas de alguns deputados e deputadas, notadamente nas intervenções da Frente Parlamentar Negra. Isso se deu como reflexo da participação ativa dos movimentos sociais dentro da ANC. Por outro lado, o entendimento de que a aprovação do dispositivo em análise tenha se dado, entre aspas, no apagar das luzes, como já afirmaram alguns autores, produz mais ônus do que vantagens. Nesse sentido, tal leitura corrobora com a deslegitimação da agência negra no processo legislativo constitucional e se afasta da tentativa honesta de ressemantização do conceito de quilombo. O presente texto objetivou apresentar, longe dos monismos e binarismos hegemônicos da lógica colonial, uma análise suficiente que demonstrasse as características dinâmicas que marcam as redes de relações da experiência quilombola: a negociação, a rebelião, a migração, a sociabilidade, a biointeração, entre outros aspectos. Dessa forma, o trabalho buscou apresentar novas leituras que permitem a apreensão do quilombo para além do signo de resistência cultural e econômica transatlântica, superado pela suposta modernização iniciada com a abolição da escravidão em 1888. Nesse outro sentido, a disputa pelo território quilombola deve ser evidenciada como uma das mais concretas e atuais experiências de luta por direitos. Por essa razão, as comunidades dos quilombos provocam o Estado não apenas na sua faceta administrativa, mas constrangem o próprio projeto jurídico e político brasileiro de construção de uma nação fraterna, democrática, igualitária e desenvolvida. Muito obrigado.